Novo Testamento e o Evangelho do apóstolo João. Nós acompanhamos o esforço do apóstolo João em levar a palavra do Senhor para as pessoas que naquele período em que ele estava ministrando o Evangelho, a palavra de Deus, era um período muito conturbado, todos nós sabemos disso, aonde os cristãos eram perseguidos por pregarem a verdade sobre ele, Jesus Cristo, Filho de Deus. A autoria do livro atribuído a João, ao qual nós, lendo este evangelho, nós vemos que ele mesmo se refere a si como o discípulo a quem Jesus amava. Aleluia. Ao longo dos 21 capítulos podemos conhecer um pouco da história do apóstolo João. A Bíblia nos relata e nos diz que era filho de Zebedeu, um homem próspero, e trabalhava como pescador ao lado do seu irmão Tiago, antes de se tornar um apóstolo do Senhor Jesus. João teve como principal missão apresentar Jesus Cristo como sendo o que? Filho de Deus. O próprio Deus, portanto, ele apresenta sem nenhuma genealogia, pois não tem início e nem tem fim. Tudo isso para que as pessoas viessem a crer no Cristo como o único Salvador da humanidade, tendo assim a vida eterna, aleluia, programado no grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João revela a divindade de Cristo através dos eventos ocorridos neste evangelho. Apresenta Cristo desde o princípio, dizendo: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. Glórias a Deus. A sua vinda para nos salvar dos nossos pecados, nós podemos entender quando nós descorremos os capítulos desse evangelho, confirmando verdadeiramente aquilo que é pregado pelo apóstolo João. Ele é o Filho de Deus, é o verdadeiro Messias. O apóstolo apresenta também 7 dos diversos milagres realizados por Jesus, e nós temos um deles como a transformação da água em vinho, o primeiro milagre que a Bíblia relata. Aleluia. E João é que escreve este milagre com a aproximação ali da Páscoa. Então mostra a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos, e alimenta suficientemente para mais de que 5.000 pessoas que seguiam Jesus pela Galileia. A ressuscitação de Lázaro, e entre outros milagres ao qual nós aprendemos através dos apóstolos João que tudo é possível, porque Deus é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Este livro nós podemos acompanhar o esforço do apóstolo João para mostrar a todos que Cristo é o Filho de Deus e que devemos crer nele como nosso Salvador. Além disso, entendemos um pouco mais sobre o sacrifício de Cristo para nos conceder o que? A vida eterna e todo o seu amor por nós, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora eu começo aqui a pregar a palavra do Senhor. Dentre todos os pregadores e profetas que já pisaram nesta terra, neste planeta,
Jesus Cristo foi o maior pregador que esse mundo já pôde receber. Aleluia. Jesus, ele é o maior pregador. Por quê, pastor, que ele é o maior pregador? Porque ele vive para sempre. Ele vive eternamente. Ele está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Pregadores nasce, morre. Pregador nasce, morre, mas Cristo não. Ele é eterno. Então ele é o maior entre os profetas, é maior entre os pregadores, é maior entre os sacerdotes, é maior entre os juízes, é maior que todos na face dessa terra. Aleluia. Jesus, ele pregou muito sermão, pregou sempre para multidões, mas também ele pregou para uma pessoa. Glórias ao Senhor. Nós, quando descorremos o evangelho que foi escrito pelo evangelista Lucas, na pesca maravilhosa, a Bíblia diz que a multidão apertava o Senhor Jesus. E então ele conduziu para o mar da Galileia, e lá ele colocou a multidão na areia e ocupou o barco do apóstolo Pedro, aleluia, do seu discípulo na época, do discípulo Pedro. A estratégia do Senhor Jesus não tem igual, aleluia. Quando nós começamos a pregar a palavra, eu sempre olho para os evangelhos, eu aprendo com ele e vejo que a estratégia dele é pregar o amor, é pregar a salvação, é pregar a cura, é pregar a ressurreição, é expulsar demônios, aleluia. Mas pastor, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus pregou para grandes multidões, eu acabei de dizer, para multiplicações dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, mas também tinha as mulheres e também tinha as crianças. Então, amados, quando nós fazemos aí uma soma, mais ou menos nós sabemos que havia muito mais de 7.500 pessoas, ao qual o milagre aconteceu através do Senhor Jesus Cristo. Eu estava uma certa feita olhando como isso pode acontecer, pastor Aristeu, e eu vejo ali o Senhor Jesus pegando o pão, o discípulo diz: aqui está o pão, então traz o cesto, mas com um pão. Então o Senhor Jesus pega o pão, ele corta, coloca no cesto, quando ele volta o pão está do mesmo tamanho. Oh, glória. Ele corta de novo, põe no cesto, está do mesmo tamanho. É assim que é um milagre. Encheu o cesto, traz outro, aleluia. Agora eu vou pegar o peixe, e pega o peixe, aleluia, corta um pedaço do peixe, coloca, quando ele volta, o peixe está igual. Os discípulos não estão entendendo nada. Às vezes você nunca imaginou dessa maneira, mas eu quero te dizer, você adentrou por esta porta hoje para receber o milagre, e eu quero te dizer que nesta noite ele marcou a rota para te encontrar, para operar o milagre na tua vida. Aleluia, glórias ao Senhor. E aí o Senhor Jesus prega também para a multiplicação dos pães, dos peixes, para 4.000 homens, fora mulheres também e criança. Jesus, ele traz o maior sermão de todos, que é chamado o Sermão da Montanha. Quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós vemos a sabedoria divina, não é a sabedoria humana, aleluia, porque Deus, ele vem nos explicar para nós, o caminho dele é de cima, e o caminho do homem é de baixo, aleluia, glórias ao Senhor. Os nossos pensamentos
pensamentos são carnais, mas os pensamentos de Deus, eles são pensamentos sobrenaturais. Aleluia, glórias ao Senhor. Quando o Senhor Jesus percorria, aleluia, Jerusalém, Judeia e Samaria, o seu nome já estava na boca de todo judeu, o seu nome já estava atravessando por toda a Israel. Mas isso só acontece quando você verdadeiramente tem o amor de Deus na tua vida. Aleluia, quando você não fica olhando para aquela irmã que está cantando, para aquele irmão que está louvando, você não fica olhando para aquele irmão que está pregando, dizendo: se fosse eu pregaria melhor, se fosse eu cantaria melhor. Jesus não tinha disso. Aleluia, chega-se mais perto de mim e eu vou vos ensinar, oh glória, aleluia. Para entrar no céu, você tem que ser e voltar a ser criança, oh glória. Por que, pastor, voltar a ser criança? Porque a criança às vezes ela faz alguma traquinagem e você vai lá e dá-lhe algumas palmadas, mas aí a pouco você chama, ela vem sorridente, te abraça, te beija. Meu pai, minha mãe, aleluia. O coração é limpo. Para entrar no reino de Deus, o seu coração tem que estar limpo, aleluia, glórias ao Senhor. Mas o Senhor também, Jesus pregou mensagem também para uma pessoa. Nós temos o mancebo rico. Quando ele vem falar com o Senhor Jesus, ele diz: mestre, ou rabi, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece as escrituras? Ele disse: sim, tenho até cumprido tudo o que está escrito. Jesus disse: mais uma coisa você tem que fazer. Vai, vende tudo que você tem, reparte com os necessitados, volta aqui e segue-me. Naquele momento o coração do jovem ficou pesaroso, porque ele possuía, a Bíblia diz, muitas riquezas. E tem muita gente na face dessa terra se apegando às riquezas. Eu quero te dizer para você que nada disso vai entrar no céu com você. Nada disso vai entrar, tudo vai perecer, tudo vai ficar, tudo será destruído. A única coisa que não será destruído é a tua alma, aleluia, glórias a Deus. Nem o teu nome vai prestar para nada, porque a Bíblia diz que Ele te dará uma pedra com um novo nome. Não se apegue às riquezas dessa terra. Jesus também prega para um homem só chamado Nicodemos. Todos nós conhecemos disso. Quando Nicodemos ele vai à noite a ter com o Senhor Jesus, porque ele não queria que ninguém visse ele junto com o mestre, e ele então, o Senhor Jesus discorre a ele a um sermão maravilhoso, profundo, e chega ao ápice do sermão, e Jesus diz: é necessário, pastor, nascer de novo, aleluia, é necessário. Eu quero entrar no céu, nasce de novo, mas nasce de verdade, aleluia, nasce na pessoa do Cristo. Quando nasce na pessoa do Cristo, tem amor, aleluia, glórias a Deus. Nicodemos fica sem entender e diz: como pode o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Então Jesus diz: és mestre em Israel e não conhece essa doutrina de nascer da água e do Espírito? Aleluia. Chegamos perto do batismo. Glórias ao Senhor. Aos candidatos que estão nos assistindo aí, se prepara, porque uma nova vida te espera na graça. Oh glória, aleluia.
E Jesus, ele prega um sermão para a mulher que nós chamamos aqui a mulher samaritana. O texto que nós lemos diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Aleluia. Jesus estava no deserto da Judeia, às margens do Rio Jordão. Nós voltando no início, no começo do capítulo, nós vamos ver que os seus discípulos batizavam as pessoas nas águas. Eram os discípulos que batizavam, não era o Senhor Jesus. Mas começou a correr os comentários que Jesus batizava mais do que João Batista. É isso que acontece no meio dos obreiros. Muitas vezes Deus levanta o obreiro, capacita o obreiro, e o outro começa a ter inveja daquele obreiro e começa a fermentar a vida, pastor, daquele obreiro. Mas aqui nós olhamos que o Senhor Jesus, ele não aceita isso, aleluia. Ele simplesmente pega o seu discípulo e fala: ó, vamos sair daqui, vamos lá para Galileia. Eu não quero saber desse diabo, desse inferno aqui no meio de nós, porque nós estamos no mesmo reino, vivendo para o mesmo Deus, fazendo a mesma vontade, aleluia. Temos que sair do meio dessa prosa maligna. Aleluia. Glória a Jesus. Deus de poder e glória. Vamos para Galileia, Senhor. Vamos para Galileia. Você que está fazendo teologia, você deve ter passado lá e já ter visto o mapa. Quando você olha para o mapa, você vai ver que onde Jesus estava ficava embaixo e a Galileia ficava em cima. E eles então, o Senhor Jesus diz: vamos para a Galileia. E no percurso que Jesus vai fazer da Judeia para a Galileia é aonde acontece, aleluia, algo extraordinário. O texto diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por quê, pastor? Porque ela tinha uma alma. Esta alma, aleluia, ela tinha um valor para Cristo maior do que o mundo inteiro. Aleluia, oh, glórias. O valor desta alma, ela é muito forte, é muito grande, assim como a sua, assim como a minha, assim daqueles que estão nos ouvindo aí na internet, aleluia. Nós vamos notar que o Jesus, ele faz disso uma necessidade para passar ali para Samaria. E quando chega em Samaria, o texto vai dizer que ele tem sede, que ele tem cansaço. Por quê, pastor? Porque ele é humano. Aqui ele estava na sua fase da humanidade, aleluia. Tem muitos pregadores que quando fala alguma coisa do Senhor Jesus, fala: não, mas ele já sabia, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Mas se você olhar para o Evangelho, você vai ver que na verdade Cristo foi enviado por Deus e ele era 100% homem, aleluia. Então como ele sabia? Porque é algo que está em você, que faz morada em mim, faz morada na igreja, chamado o Espírito Santo de Deus, aleluia. Glórias ao Senhor. O Espírito revelava ao Senhor Jesus. A mesma coisa pode acontecer com você e comigo. Deus pode te usar pelo Espírito Santo para revelar, para falar, para exortar, aleluia, para abençoar, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Então ele teve sede, ele teve cansaço, e a Bíblia diz, o texto diz, que ele vai até a idade de Jacó. Aleluia. Ele vai até a herdade de Jacó. Glórias ao Senhor. E o Senhor Jesus ali está esperando aquela mulher, porque o Espírito Santo de Deus já havia revelado que ela estaria ali exatamente ao meio-dia. Aleluia. Ele olha para os discípulos e fala: esse povo é tudo judeu, ainda não entende o amor de Deus, vai querer atrapalhar a salvação dessa alma. Meus discípulos, vão comprar comida. Vão. Quando você vê que alguém perto de você
não está trabalhando para o reino, dá uma tarefa para ele para ir bem longe. Você vai lá e conclui aquela tarefa e Deus vai te honrar. Dessa maneira. Até vai bem longe, mas para o outro lado, que ele vai demorar para voltar. Você vai lá e conclui a tarefa que Deus te chamou, que Deus te revelou. E sabe qual vai ser o veredito? Êxito, aleluia, salvação, oh glória. O reino de Deus se levantará os anjos para festejar por aquela alma. E é isso que Jesus faz. Ele tinha necessidade. Nós vamos ver que Jesus muda a rota, e é por isso que nesse momento você está aqui hoje. Eu estou aqui nesta noite trazendo essa palavra, porque o Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus, Ele mudou todos os seus afazeres desta noite para nos encontrar aqui neste lugar. Só quem crê pode dar glória a Deus. Glórias ao Senhor. Ele muda a rota, Ele mudou a rota. Era necessário passar por Samaria. A Bíblia, aleluia, ela nos diz que verdadeiramente, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele marca esse encontro. A mulher de Samaria não sabia, os seus discípulos não sabiam, mas o Espírito Santo de Deus havia revelado. E quando dá o meio-dia, quem chega ali? A mulher samaritana. Aleluia, glórias ao Senhor. E o Senhor Jesus vai logo dizendo para ela: ô mulher, me dá aí para me beber, me dá água para me beber. Me dá logo aí uma água para me beber, mulher. E a mulher vai olhar para o Senhor Jesus e diz: como sendo tu judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Mal sabia ela o processo que ela ia passar naquela tarde, aleluia. Mal sabia ela que ela era escolhida do Senhor Jesus, oh glória, para ser a primeira missionária que a Bíblia vem falar no Novo Testamento, aleluia, glória ao Senhor. Missionária não é título, missionária não é apenas dizer, missionária é quem faz a obra, é quem parte para cima, aleluia, e diz: olha, eu cheguei aqui, mas não falo de mim, eu falo de um que é filho de Deus. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda a história, Ele muda a vida, aleluia. Glórias ao Senhor. Missionário é pegar aquele que está pobre e trazer para dentro da tua casa, aleluia, alimentar ele. Missionário não é só título, missionário é verdadeiramente vestir a camisa escrita: o reino de Deus é eterno, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Jesus responde e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Eita glória! Então, olhando ela para ele, diz assim: como pode tu me dar água de beber? Tu não tem corda, tu não tem balde, como diz o nortista, não tem cacimba, aleluia, tu não tem nada para tirar a água. Como é que você diz para mim que vai me dar a água para mim beber? E outra coisa, judeus não se comunicam com os samaritanos. Como me dará água para beber se não tem nada disso? E eu quero te dizer uma coisa mais para o Senhor. Você está vendo esse poço aí? Esse poço aqui, quem cavou foi o pai Jacó. Foi ele que cavou esse poço, e dele ele tirou água, e bebeu dessa água e deu para os seus filhos, e também deu para o gado. Jesus falou: agora complicou, porque eu tenho que tirar da cabeça dessa mulher que eu sou mais importante do que Jacó, mas eu não posso denegrir o nome de Jacó, porque ele é escolhido pelo meu pai, aleluia. Ele faz parte de uma grande nação, oh glória. Aqui nós olhamos e nós vemos
que o Senhor Jesus, Ele pensa em tudo. Oh, glórias ao Senhor. E naquela hora, Ele diz para aquela mulher: olha, Jacó, só faltou dizer assim, né? Jacó eu conheço, mas Jacó cavou esse poço, deu de beber para o seu gado, deu de beber para os seus filhos, todos eles tomaram a beber. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, que se você tiver sede e beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, aleluia. Por dentro dele a fonte que água, aleluia, que salta de água viva e dá a vida eterna, aleluia. A mulher diz assim: dai-me desta água então, oh glória. Você vai vendo que essa mulher era muito inteligente. Tem pessoas que você soa a camisa para falar do amor de Deus para ele, e ele não fala: me dá esse Jesus. Mas essa mulher, ela estava ali: me dá esta água, para que eu não precise mais voltar aqui. Jesus diz a ela: vai chamar o teu marido. Ela diz: não, eu não tenho marido não. Disseste bem a verdade, porque já tivesse 5 maridos, e o que você tem não é seu. O Espírito Santo de Deus conhece. O Espírito conhece a tua vida, meu amado. O Espírito de Deus conhece a tua vida, minha amada, aleluia. Cada mentira que você fala, você perde o direito de morar no céu. Pastor, mas eu estou fazendo aqui só uma mentirinha. Não, a Bíblia não diz que existe mentirinha, mentirona ou mentira. A Bíblia diz em João, aleluia, glórias, aleluia, no Evangelho de João, a palavra do Senhor Jesus dizendo, ele diz assim, ó: todo aquele que mente é filho do diabo, porque ele se faz dele mesmo o pai da mentira. Glórias ao Senhor. O texto que nós estamos aqui explanando nesta noite, manda os discípulos ir aí, ali para a cidade, porque ele não queria que nada atrapalhasse. O Senhor Jesus, ele estava ali tendo uma intimidade com essa mulher, mas ele não queria colocar e expor o interesse dele, aleluia, glórias ao Senhor, através de Jacó. Ele queria expor a glória de Deus na vida daquela mulher. O Deus que está aqui nesta noite, o Deus que está aqui nesta igreja, Ele não está interessado na tua vida íntima pessoal. Por maior que seja o teu pecado, eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Jesus pode torná-lo mais alvo que a neve, aleluia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh, aleluia. Aquela mulher, na hora, ela diz: eu vejo que o Senhor é profeta, aleluia. Eu quero, meus amados irmãos, aqui olhar para esta palavra, quando ela diz assim: olha, mas eu quero que o Senhor me esclareça uma coisa. Os nossos pais dizem que o local de adorar é aqui, mas os judeus dizem que é Jerusalém. Aonde é que devemos adorar? Então Jesus diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, aleluia. Adora Ele nesta noite, aleluia. Sabe por que você não conhece? Porque você tem uma ignorância grande. A tua fé, ela não é de adorador. A tua fé, ela não alcança para você adorar aquilo que você não vê. Aleluia! Oh, glórias! Porque aquele que é ignorante na fé, ele adora tudo quanto é tipo de coisa. É pedaço de pau, pedaço de pedra, é barro de argila, mas ele não consegue adorar a Deus, porque para adorar a Deus é só o Espírito, é só o Espírito, é só o Espírito.
Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Para adorar ao Senhor, meus amados, é só verdadeiramente em espírito. Já estou chegando ao final, daria mais um pano para manga aqui, mas vamos dar uma cortada aqui, porque é de acordo com o que o Senhor quer. Nós temos que cumprir o nosso horário, aleluia, glórias a Deus. Adoradores que não sabem o que estão adorando, irmãos. Eu quero dar um exemplo aqui para você, só para você entender rapidamente como que não sabe o que estão adorando. Você que está nos ouvindo aí, eu quero te dizer uma coisa: a minha Bíblia e a Bíblia que você tem na sua casa e você tem aí, diz desta maneira, aleluia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não senhora, cujo Deus é Senhor, não senhora. Não consegue tomar posse da sua fé. É por isso que eu digo, nós sabemos o que nós adoramos, porque nós adoramos ao Pai, e em espírito e em verdade, aleluia, glórias a Deus. E para adorar sem ter a base da fé, irmãos, é algo muito triste na vida do ser humano, porque a fé, ela diz que é aquilo que nós não sentimos, porque a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Oh glória! Você vê Deus? Não, mas adora. Você vê Deus Filho? Não, mas adora. Você vê Deus Espírito Santo? Não, mas adora, porque você sabe. Aleluia, glórias ao Senhor, glórias a Deus. A palavra desta noite, ela tinha endereço certo, o coração da mulher samaritana, aleluia, glória seja dado ao nome santo do Senhor. Quando nós estamos na presença do Senhor em espírito, até o nosso louvor é diferente, o nosso cântico é diferente, aleluia, porque você pode louvar na carne, pode, você pode cantar na carne, pode, mas adorar é só em espírito. Ela recebe esta mensagem e ela sai gritando na cidade, aleluia, que havia chegado o Messias. Oh glória, aleluia. E eu encerro aqui nessa noite para você entender, quando eu disse lá que não tem meio, que há meio, há início, há meio e há fim. No livro de Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o início, eu sou o fim, aleluia. Quando ele diz isso, meus amados irmãos, é para nós entender que ele estará conosco nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos ruins, mas principalmente na vida eterna. Amém? Glórias a Deus. Essa palavra fique aí no seu coração. Glórias ao Senhor Jesus. Eu gostaria que você colocasse de pé nesta noite, em nome de Jesus. E eu quero te dizer para você que Deus mudou o rumo da tua vida, e você deixou